A pauta da semana é terapia floral. E para falar sobre esse método natural de cura dos sentimentos, eu vou conversar com a farmacêutica homeopata e fitoterapeuta, que atua há mais de 2 décadas como terapeuta floral, Janaíne Martins. Oi, tudo bem, Paula? Muito obrigada pelo convite. Bom, a terapia floral, eu comecei, assim como muitas pessoas, a trabalhar para me tratar, né, com as minhas questões, porque eu vi que podia trabalhar, por exemplo, timidez, e era algo que me preocupava, que me tirava várias oportunidades. Então, meu primeiro contato foi o meu uso próprio para problema de falar em público. Vocês veem que funciona, né? Porque hoje eu dou aula e tudo, falo bastante em público, até falo demais. E aí, quando eu vi o resultado em mim, assim, que antes eu me atrapalhava, ficava nervosa, gaguejava, e fazia tudo errado, assim, se tinha, por exemplo, um rapaz que eu gostava perto de mim, ou se eu tinha que ler alguma coisa na aula. E aí, a partir disso, eu comecei a me interessar e fui fazer um curso, assisti um curso de final de semana com o Dr. Mauro Cuítico, e me interessei muito e resolvi fazer o curso de formação. E aí se abriu um mundo na minha frente, porque aí eu percebi que as doenças que a gente tem no físico, todas elas têm uma origem num lado emocional, o nosso corpo fala, então a gente interpreta, né, as causas emocionais das doenças, em que órgão que se manifestou aquele problema, que tipo de problema é, se é uma infecção, é uma interpretação, se é uma inflamação, é outra interpretação. Então, a gente estuda o lado emocional e os florais tratam a emoção. Então, a gente não vai tratar a doença, a gente vai tratar o doente, né? A gente trata a pessoa e ela se equilibrando, ela vai melhorar também nos sintomas físicos. Isso tudo por vibracional, né? Tudo energético. Ele é complementar a um tratamento de saúde que tu esteja fazendo, né, Janaíne? Sim, a gente chama de práticas integrativas e complementares. Integrativas porque elas tratam a gente de modo integral, a gente trata o físico, o emocional, o mental, o espiritual, e complementar porque ela pode complementar outros tratamentos, sejam eles convencionais, esses alopáticos que a gente está acostumado aí na medicina convencional, ou outras práticas integrativas. A gente pode trabalhar, por exemplo, acupuntura com terapia floral, fitoterapia com florais, homeopatia com florais, então elas se complementam entre si e também elas complementam outros tratamentos, além da gente poder tratar antes da pessoa ficar doente. Realmente, quem não conhece a terapia floral, tá? Vai conhecer pela primeira vez. Como é que é feita uma primeira anamnese? Como é que é o teu trabalho, assim? Então, a primeira pergunta que eu faço para a pessoa é o que poderia ser melhor? Né? O que eu posso te ajudar? O que está te incomodando, seja tanto de lado físico quanto emocional, né? Pode ser um objetivo que a pessoa quer alcançar e não consegue estudar, não consegue passar numa prova. São diversas áreas que a gente pode atuar. Então, a pessoa começa, eu me sinto insegura, ou eu tenho um problema, por exemplo, uma glicemia, a gente sabe que diabetes, a glicemia oscila com o nosso lado emocional. Então, a pessoa diz, eu não consigo controlar minha diabetes, eu já estou indo no médico porque ele quer aumentar a dose do medicamento, ou ele quer entrar com insulina, porque eu não estou conseguindo controlar, e é porque eu sou muito nervosa, ou porque eu não consigo controlar minha alimentação. Então, tudo isso tem um fundo emocional que a gente pode abordar com os florais, interpretar e também ajudar a pessoa a entender o processo, sabe? Às vezes a pessoa diz assim, eu desenvolvi isso faz 2 anos. Aí a gente vai lá, então tá, vamos pensar, o que tu estava fazendo há 2 anos? Como é que era a tua vida? O que tu fazia? E aí a pessoa vai indo e a pessoa se dá conta que aquilo foi desencadeado por uma situação específica, um trauma, uma demissão, um término de um relacionamento, sei lá, qualquer coisa assim, a perda de um bichinho de estimação também afeta bastante a gente. Então a gente vai ver e vai tratar aquela causa e a pessoa vai entender o seu processo. E quando ela entende, o corpo não precisa mais falar. O corpo não precisa mais mostrar aquele sintoma porque a pessoa já entendeu. Então, Existe isso um é bem interessante. entendimento do sentimento, da onde começou, né? A raiz do problema, ela aparece, né? Um pouquinho da história dos florais, o floral de Bach, como é que surgiu isso? Então, Bach era um médico, né, na Inglaterra, e aí quando ele foi entrando na faculdade, ele sempre se interessava pelas matérias que tinham a ver com a causa das doenças. Ele tentou, então, achar
se estava nos tecidos a causa das doenças, estava nas bactérias a causa das doenças, estava no sistema imunológico a causa das doenças. Então, ele foi se especializando nessas áreas. E não chegou à conclusão, dentro daqueles conhecimentos da academia, o que era, afinal. Mas ele percebeu que as pessoas reagiam diferente forma aos mesmos tratamentos, né? E também pessoas que tinham o mesmo tipo de temperamento, tinham os mesmos tipos de doenças ou reagiam ao tratamento da mesma forma. Então, ele começou a pensar que o temperamento influenciava na recuperação da saúde da pessoa. Ele começou a ver que fazia sentido os estudos dele, as observações dele, porque tinha um outro médico lá na Alemanha, que mais de 100 anos antes já tinha falado sobre aquilo. E aí ele começou a estudar como abordar isso nas pessoas. Eu já descobri que o temperamento e as emoções têm a ver com as doenças, mas o que eu vou fazer a respeito disso? Como que eu vou tratar? E ele começou a catar o orvalho das flores de manhã e experimentar nele mesmo, e viu que fazia efeito. E começou a testar nas pessoas e fazia efeito. Tratava o lado emocional. As 12 primeiras flores que ele pesquisou foi assim, com o orvalho das plantas. Depois ele teve que achar um método para produzir mais quantidade, porque senão as pessoas chegavam lá, não ia ter orvalho em cima da flor que ele precisava, ele não ia conseguir atender. E aí ele viu que os resultados eram maravilhosos. Na verdade, isso é um conhecimento antigo, né? Paracelso já falava isso. Já falava sobre o formato das plantas, ter a ver com o que elas tratam, já falava sobre as emoções, tem a ver com as doenças, já usava flores para tratar o lado emocional. Na verdade, ele resgatou um conhecimento ancestral que a gente já tinha e tinha sido esquecido. Exatamente. Nesses teus aí, nessa tua caminhada de mais de 24 anos, Janaíne, tu ouviu muitos mitos sobre a terapia floral, né? Existe ainda, apesar de todos esses anos de conhecimento, de sabedoria, de uso dessa terapia, ainda existem muitos mitos. Tu pode citar uns 3 mitos aí mais radicais que tu já ouviu? Olha, cada dia inventou uma coisa. Uma coisa que a gente se depara seguidamente, meus alunos, né? É chegar na farmácia e dizerem que só pode X número de essências, que não pode misturar várias flores. Aí tem lugar que diz que é 5, no outro lugar diz que é 6, no outro lugar diz que é 7, no outro lugar diz que é 8. Então a gente já vê aí que não faz nem sentido, que não é nem padronizado o mito, né? Então, o pessoal inventa que não pode misturar flores, sei lá, da Califórnia com de Bach, ou de Minas, ou de Saint-Germain. Não tem isso, flor não briga, né? E a quantidade é livre, um buquê de flores a gente não tem que limitar. Num campo onde as flores nascem, naturalmente elas podem ser todas misturadas, não tem nada a ver. O que Bach falou, que eu já li, a única coisa que eu já li, que eu acho que talvez seja isso que gerou esse mito, né? É que a gente deve dar preferência por tratar 6 emoções por vez. Emoções. Mas só nos florais de Bach, para medo, que é uma emoção, a gente tem 5 flores. Então, é uma emoção que eu estou tratando e são 5 florais, né? Então, não tem nada a ver. Outras coisas que dizem, não pode tomar homeopatia com floral. Pode, potencializa o efeito. É muito bom, porque a homeopatia a gente pode usar em vários níveis, né, de ação, dependendo da dinamização, da potência da homeopatia. E o floral sempre vai atuar no sutil, então dá para complementar muito bem, não tem problema. E esses dias surgiu uma bem engraçada, até que a gente riu no curso, que o pessoal botou no grupo, que é uma pessoa disse para minha aluna que não podia tomar água, olha isso, não podia tomar água 1 hora antes de tomar o floral e nem 1 hora depois de tomar o floral. E eu não sei de onde tiraram isso, porque inclusive tem gente que tem sistemas de florais que dão preferência que a gente pingue na água o floral para tomar, porque aí energiza mais quantidade de água, né, para a gente depois energizar a nossa água do organismo. Então as pessoas inventam, não sei de onde. Né? E coisas que era importante de falar, né? Como não deixar perto do celular, o floral, não usar nada com cânfora, porque a cânfora tira o efeito da homeopatia, a gente não sabe se pode tirar o efeito do floral. Então, essas coisas que deviam estar dizendo bastante para as pessoas, não, que não pode tomar água. É por isso que a gente faz esse tipo de trabalho, para informar as pessoas sobre essas terapias integrativas complementares, que são
muitas cientificamente comprovadas os benefícios que trazem. Tem estudos bem legais para nós, né? Por mais que a gente encontre floral em várias farmácias, é sempre indicado que procure um terapeuta floral, né, Janaíne? Que sente, conversa, que às vezes tu acha que tu tá sentindo certa coisa e quando tu vai conversar com o terapeuta, tu consegue chegar no verdadeiro sentimento para poder tratar de uma forma correta. Então, é importante procurar um terapeuta, um profissional. Porque esses florais prontos até funcionam. O problema é a gente selecionar para a gente o certo que a gente tem que tomar. Porque a gente interpreta diferente. Muitas vezes a gente está irritado, aí a gente diz, eu tô com ansiedade. Aí tu vai ver o que é ansiedade para a senhora. Ansiedade, já vi uma pessoa dizer assim, eu não tenho vontade de fazer nada. Eu disse, não, mas isso não é ansiedade. Ansiedade é agitação, não é não ter vontade de fazer nada. Então a gente interpreta diferente. Fora, mesmo que seja aquele sentimento ali que a pessoa tá, o floral pronto, ele vai dar tiro para tudo que é lado. Ele vai fazer todas as possibilidades que possam estar envolvidas. E não especificamente para o caso daquela pessoa. Né? Pode ajudar, sim, já vi casos de ajudar. Às vezes a gente usa fórmulas prontas, né, junto com um floral personalizado, mas sempre quando a gente tem alguém que vai sentar, interpretar as causas dos nossos problemas especificamente, vai ser muito mais efetivo, porque a gente vai se corroendo por dentro. Então a gente tem que ter um equilíbrio e entrar em contato com as emoções da gente também, né? Através da terapia a gente consegue. Saber identificar as emoções que nós estamos sentindo, aí a gente consegue trabalhar, né? E o terapeuta floral ajuda nessa identificação. Me conta um pouquinho dos teus cursos, como é que a gente faz para quem tem interesse de ser um terapeuta floral? Quais os cursos que tu oferece? Eu tenho um curso de formação, né, que é um curso reconhecido pela Federação Brasileira dos Terapeutas, a FEBRAT. Para quem é farmacêutico, ele também é reconhecido pelo Conselho Federal de Farmácia. Esse curso ele tem 180 horas, está sendo ministrado agora na pandemia online, ao vivo, né? A gente tem um fim de semana por mês. Esse curso já começou, mas quem tiver interesse aí, aproveitando quem estiver assistindo, eu ainda estou deixando entrar, porque só teve uma aula, né? Essa aula foi gravada e agora já vamos para a segunda aula, agora em outubro. E esse curso é profissionalizante, tem 180 horas, 14 módulos, tem uma mentoria online que vai se estender aí até depois do curso, né? Tem várias vantagens, tem uma comunidade com alunos de outras turmas que também compartilham para trocar ideia, oportunidades, estudar casos, né? Mas também tem os cursos mais básicos, que tem o curso de Florais de Bach, que está disponível também online, né, que é o curso introdutório de florais e mais as 38 essências dos florais de Bach, mais o resto. E tem o curso de Florais Saint-Germain, que também está maravilhoso, que tem um monte de material complementar. O pessoal está gostando bastante. Também todos os cursos dão certificado. Né? Toda mudança, ela começa pela gente mesmo, né? E sim, reverbera depois no outro, na sociedade, na família, em casa. Então, tu é um exemplo vivo disso, começou por ti, para o teu autoconhecimento, sim, autotratamento, e agora tu ensina aí já muitos outros terapeutas. Janaíne, muito obrigada por ter participado, por ter esclarecido. Quem tiver interesse em saber um pouco mais, em tirar um pouquinho mais de dúvida, é só procurar a Janaíne nas redes. Ela está à disposição lá, falando, tirando essas dúvidas e informando as pessoas de uma forma correta do que é a terapia floral. Tentar desmistificar esse monte de mito aí, tentar acabar com essas informação que às vezes é totalmente na contramão do que é a verdadeira essência da terapia floral, né, Janaína? Com certeza. Quem quiser saber mais também, eu tenho um podcast também. Quem agora a gente está mais tecnológico agora nessas novas tecnologias aí de plataforma de áudio, é Floralcast. Quem quiser achar lá nas principais plataformas. E meu Instagram e meu Facebook é Terapeuta Floral Online. Tem o YouTube, agora estou super blogueirinha. Agora eu tenho o YouTube também, a Janaíne R. Martins. Quem quiser entrar lá para conhecer meu trabalho, fica à vontade. Perfeito. Muito obrigada, Janaíne. Eu que agradeço.